Segundo o Bank of America, o Brasil tem se tornado o porto seguro dos investidores internacionais, enquadrando o Brasil como o novo ouro. E por que isso? O ouro ele tem sido historicamente como um ativo de proteção. E por que eles têm considerado o Brasil como um ativo de proteção nesse momento? A gente vai verificar isso e eu vou dar minha opinião como analista CNPI sobre o que você deve levar em consideração dado o contexto atual e como eu estou me posicionando e você deve levar em consideração também. Por que eles estão levando em consideração que o Brasil seria o novo ouro? Primeiramente, a gente precisa verificar o histórico que a gente tem do Ibovespa aqui, A gente percebe que a média do preço médio do PL que a gente tem da Bolsa Brasileira estava bem aquém da média, que é de 10,9 vezes lucro Bolsa Brasileira, e nós recentemente acabamos de superar essa média. Quando a gente supera essa média, isso não quer dizer que o mercado está super caro, que já vai cair. Nada disso. Até porque o mercado americano já se encontra há um bom tempo acima da média. A média do mercado americano ao longo das últimas décadas é de por volta de 16 vezes. Hoje o mercado americano está trabalhando com 30 vezes já há um bom tempo acima da média. Então estar acima da média não quer dizer que o mercado vai despencar da noite para o dia. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então o fato é que se tem que o mercado americano já está meio esticado, essa é a percepção, e que o mercado brasileiro está super subavaliado. Então isso começa a trazer um maior interesse do investidor internacional, principalmente pelo fato de que as empresas brasileiras têm entregado bons resultados. Além disso, nós temos todo o contexto de incerteza geopolítica. Oriente Médio. As opções de alocação no Oriente Médio para o investidor internacional já têm ficado mais escassas. A incerteza naquela região é muito grande. A Rússia, que é um país similar ali, quando o investidor internacional está olhando para poder alocar, tem um cenário bastante conturbado com a sua guerra junto à Ucrânia, tomou várias sanções do mercado americano e da Europa também, então existe uma percepção de risco muito maior. O que sobra para esse investidor internacional? Olhar para a Latinoamérica. E quando a gente percebe que os grandes fundos de alocação internacional estavam subalocados em Latin America, a gente percebe que existe agora um chamariz bastante grande de atratividade para esse fluxo estrangeiro entrar no Brasil. E essa percepção de valor é muito levado em conta o diferencial de juros das economias. Então você percebe aqui que o Brasil está entre as top economias com os juros real aqui. Ou seja, o juros real, para quem não sabe, é a diferença entre a inflação daquela economia e a taxa de juros. Com isso, a gente tem a taxa de juros real. Então, perceba que o Brasil tem uma taxa de juros de 14,75% ao ano. A inflação média acumulada nos últimos 12 meses está na casa de 4,14%. Existem algumas projeções que provavelmente 2026 vai fechar na casa dos 5% ou mais. Mas ainda assim, a gente tem um juros real de 10% com uma nota de risco BB, tá? A gente tem a Rússia aqui, que está um cenário bastante conturbado, com um juros real menor do que o nosso. A Turquia, nem se fala, 4,68 de juros real com uma nota de crédito menor do que a nossa. A Arábia Saudita tem uma nota de crédito maior, mas dado o contexto da região, não está nada interessante em alocar lá, além do juros real estar bem abaixo. E quando a gente olha os países desenvolvidos, ali Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, a gente tem juros reais bem baixos. Então aqui os Estados Unidos, que acaba sendo um dos maiores parâmetros, 0,44. Ou seja, o investidor internacional olha para isso e faz muito sentido para ele tomar mais risco para poder ter uma taxa de retorno maior do capital, alocando em títulos públicos, investindo na economia doméstica. E quando ele começa a olhar para a economia brasileira, ele percebe que nós somos grandes exportadores de commodities variadas, dado o contexto que nós temos globais aí agora,
Fechamento Estreito de Hormuz. A gente é um grande fornecedor de petróleo, a gente está nos top 10 ali. Outras commodities agrícolas aí, como a soja, carne bovina, açúcar, café, suco de laranja. A gente é um grande fornecedor disso para o mundo todo. Além disso, de forma estratégica, a gente tem a concentração de nióbio acima de 80%. A gente tem uma grande concentração de nióbio aqui, então eles já estão de olho pensando um pouco mais lá na frente. A gente também é um grande exportador de minério de ferro, então a gente, cara, acaba sendo o celeiro do mundo em diversas frentes e eles olham para isso com bons olhos. E além disso, eles olham também para a América Latina como um todo, com a possibilidade de alternância de poder para governos que estejam mais alinhados pró-mercado. Então, todo esse contexto que a gente tem aí no curto prazo faz com que eles olhem com mais carinho aqui para o mercado brasileiro. Isso fortaleceu muito a nossa moeda corrente aqui, o real fortaleceu frente ao dólar e tudo isso fez com que a nossa bolsa valorizasse e o real se apreciasse. E chamando a atenção do mundo todo, né? Tendo em vista que o real nesse ano tem sido umas moedas que mais se apreciaram. Mas agora a gente precisa entender os fatores que podem fazer esse vento soprar contra. A história tem mostrado pra gente que o Brasil é mestre em dar os seus voos de galinha. Então, eu já invisto há mais de uma década. Tenho percebido isso cada vez mais e ficando cada vez mais convicto que o mercado brasileiro, a gente aprende muito a fazer o buy and hold, né? Que é comprar e segurar. É legal, eu gosto, porém no Brasil são alguns ativos que a gente pode fazer isso. Outras empresas, a gente precisa ter um olhar mais estratégico para poder se posicionar nesses momentos. Porque se você simplesmente compra achando que vai virar sempre um período de alta prolongadíssimo, você vai se dar mal. Você fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. É isso que acaba acontecendo, então a gente precisa ter um olhar mais estratégico no mercado brasileiro. Lá fora, no mercado americano, a minha percepção tem fortalecido cada vez mais é de que os ativos lá fora, eles sim funcionam muito mais para buy and hold do que aqui no Brasil. Então a gente precisa ter uma estratégia adequada para cada momento. E é por isso que a gente aqui da Notorious Investimentos faz uma análise da tua carteira de investimentos, leva em consideração todo o teu perfil, os objetivos, prazos, família, tudo para que a gente possa te entregar um plano para que você possa investir da forma adequada com seus objetivos. Então, aponta o teu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo, marca um bate-papo com o consultor da Notorious Investimentos que a gente vai te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento. E agora a gente vai para os fatores que jogam contra, né? O mercado, você já sabe que ele é super curto prazista, ele olha muito o curto prazo e a gente precisa olhar mais adiante também, tá? Então, o que a gente tem? Toda essa visão, eles estão vendo, cara, esse ano, 2027, a gente pode ver esse vento virar, tá? Depois não fala que eu não avisei. A gente pode ver 2027 mudar bastante isso aqui. Por quê? A gente tem inflação com perspectiva de aumento, fechar 2026 na casa de 5%. O Banco Central está querendo cortar esses juros, está ali prevendo ali uns 12,5 focos. Eu acho difícil chegar no 12,5. O mercado já tem projetado acima de 13% para fechar 2026. E eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Banco Central vai cortar e chegar no 12,5? Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é a tua percepção em relação a isso. Eu acredito que não vai chegar nos 12,5%, tá? Dado o contexto de aumento de inflação. E ainda mais, né? A gente teve toda essa apreciação do real, porém ela tende a não durar muito tempo, tá? Ela tende a não durar muito tempo. A gente percebe que o Brasil ele tem os seus voos de galinha, né? Se a gente olha aqui no gráfico, esse aqui é o gráfico da Bolsa Brasileira em dólar, tá? A gente percebe lá em 2005 para frente, pô, o Brasil deu uma porrada e tudo mais, o boom das commodities, agora vai. E não foi. Depois entregou tudo de novo. Ah, não, agora vai. E não foi e ficou lá de 2010 até 2016 amargando uma queda consistente. Chegou 2015, porra, agora vai. 2018 subiu ali legal, 2016 a 2018 subiu legal, puta, não vai não. Foi lá e caiu pra caramba. Depois, agora vai. De 2018 para 2020, finalzinho ali de 2019, né? Puta, vai vir uma pandemia e tudo mais. E agora não vai. E aí fica lateralizado. Depois cai mais e agora estamos naquele momento de novo. Puta, agora o Brasil arrumou a casa, agora vai.
Porém, historicamente, a gente tem percebido que o Brasil tem os seus voos de galinha. Então, a gente precisa saber se posicionar de forma estratégica nesses momentos, tá? Então, o que a gente vê? Real se apreciou, porém, esse vento pode mudar no próximo ano e o dólar pode se valorizar. Se o dólar se valoriza, a gente vai ter uma pressão inflacionária maior, porque a gente está vendo esse aumento do petróleo. Isso está pressionando a nossa inflação doméstica aqui. Isso acaba aumentando os preços, mesmo com o dólar se depreciando frente à nossa moeda. Então, se lá na frente a gente tem o dólar se apreciando novamente, a gente vê uma impressão inflacionária novamente aqui no nosso mercado. E isso dificulta cada vez mais cortes mais profundos no nossos juros aqui. E principalmente pelo fator de que um corte muito profundo aqui vai tirar a atratividade desse investidor internacional de olhar aqui para o Brasil com esse carinho que eles estão tendo, diferencial de juros. Se não tiver mais esse diferencial todo, simplesmente o capital migra para lá e o dólar sobe ainda mais. É por isso que nesse momento é importante ter uma posição no Brasil, você já deveria ter uma posição em renda variável no Brasil. Isso é fundamental, principalmente para esse ano, a meu ver, tem espaço para subir mais ainda. E ainda mais, é o momento de dolarizar, cara. É comprar dólar, aproveitar essa cotação do dólar e investir em bons ativos por lá. E se você quer me ajuda para fazer isso, é só se inscrever aqui no canal, né? Se não está inscrito ainda, você tá maluco. Aperta no botão de se inscrever, deixa um dedo like e ativa a notificação para receber os próximos vídeos. E caso você não me siga lá no Instagram ainda, vai lá no Felipe CNPI, que eu posto conteúdos lá praticamente diariamente também. Fechou, meu amigo? Se você quiser a minha ajuda particular ou de algum consultor da Notórios Investimentos, agora é o momento de apontar o teu celular para o QR Code e marcar um bate-papo com o consultor. Fechou? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.